Bom dia, turma 100, turma 101. Espero que todos estejam com saúde, paz e vontade de estudar. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber de todos, tanto da 100 como da 101, por que não estão enviando as atividades, tá? De matemática e de física. Eu gostaria também de falar o seguinte: eu já mandei uma atividade esse bimestre. Então, não tem por que reclamarem que tem sido muitas atividades. Outra coisa, teve aluno que foi reclamar que eu não mandei uma atividade no segundo bimestre. Isso não é verdade, tá? Inclusive, tem aluno que mandou todas as cinco atividades. Então, eu tenho pelo menos um aluno que me salve. Se um disse que eu não mandei, pelo menos tem aluno que mandou 5 atividades. Então, gente, vamos ser mais sinceros com as coisas. Não leve a coisa na brincadeira, não fique com blá blá blá, com a coordenação, porque tem aluno que mandou as atividades e as notas estão todas aqui na minha planilha. Então, a partir dessa semana, vai ter umas atividades sobre diagnóstico de cada aluno. Isso o que significa? Vocês mandarem ou não mandarem atividade. E quem não mandar, ficará sem nota, tá ok? Então, vamos levar a coisa séria, largar de brincadeira. Tá difícil para todo mundo, inclusive para os professores que não têm material técnico, a não ser o seu celular para gravar as aulas, ou um computador, tá ok? O governo não nos deu nada mais do que o que nós temos. Então, está difícil para todo mundo. Então, vamos tentar fazer cada um fazer a sua tarefa. Outra coisa, mandem me dizer, professor, eu não fiz atividade por isso, por aquilo, por alguma dificuldade ou por outra. Se não estiverem entendendo as aulas, também mandem me dizer, porque só um mandar dizer que não está entendendo, e inclusive esse que manda dizer que não está entendendo, não está assistindo sequer às aulas, porque ele disse que eu não mandei nenhuma atividade no segundo bimestre, o que não é verdade. Eu vou enviar todas as 5 atividades que eu mandei para a direção para ver se eu mandei ou não mandei, tá ok? Então, vamos levar a coisa séria para que todos, no final do ano, se saia bem. Então, gente, nós vamos ver aqui uma aula de física, tá? Ainda sobre aquela parte da dinâmica. E aqui nós vamos continuar fazendo alguns exercícios. Pega esse exercício, pega um livro de vocês, dão uma olhada na própria atividade, dá para vocês entenderem. Não está difícil. Se não entenderem, mandem me dizer, professor, eu não estou entendendo a aula tal, dê o número da aula, porque tem anotado aula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá bom? Então, vamos dizer, aula 7, aula 6, aula 5, qual das aulas vocês estão tendo mais dificuldade, tanto na matemática como na física. E aí eu marco um dia para a gente fazer uma revisão daquela em que estão com mais dificuldade. Então, falando sobre a dinâmica e nada mais, nada menos do que sobre forçar. Eu continuo deixando aqui essa definiçãozinha para que vocês vão lendo e se acostumando com essa definição. Então, forças são interações entre corpos, causando variações no seu estado de movimento ou uma deformação, ou seja, ele causa movimento ou deformação de acordo com a força aplicada no objeto, tá? Vimos a primeira lei de Newton, vimos a segunda e vimos a terceira. A segunda lei de Newton diz que força é proporcional à massa vezes a aceleração. Então, no primeiro exercício aqui, diz o seguinte: seja um corpo de massa 2 kg em repouso, tá? Significa que o objeto está parado, apoiado sobre um plano horizontal, sob a ação das forças horizontais F1 e F2, de intensidade 10 Newton e 4 Newton, respectivamente, conforme indica a figura.
que ele quer? Qual a aceleração adquirida pelo corpo? Na letra B, determinar a velocidade e o espaço percorrido pelo corpo 10 segundos após o início do movimento. Se vocês observarem, nós já fizemos um exercício muito parecido com esses aqui. Nós vamos repetir praticamente, não com os mesmos números, né? Mas a metodologia de resolver é a mesma. Então, ele pede a aceleração adquirida e pede a velocidade e o espaço percorrido. Então, gente, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Tirando os valores que nós temos no problema, nós temos que F1 é 10 newton. Por que é 10 newton? Porque ele diz que é respectivamente. Então, F1 corresponde a 10 e F2 corresponde a 4. E a massa é 2 quilos. Então, eu vou botar aqui, ó, massa igual a 10 kg, F1 é igual a 10 newton e F2 igual a 4 newton. Por que eu sei que F1 é 10 e F2 é 4? Porque ele diz que é respectivamente, bem aqui, ó. Bem aqui ele fala na palavra respectivamente. Então, a massa M é 2 kg, F1 é 10 kg, 10 newton e F2 é 4 newton. Como é que vai ficar essa figura? Eu ilustrei aqui, no problema não tem essa figura, mas eu fiz aqui, ó, F1 para a esquerda e F2 para a direita. Então, significa, ó, que a massa 10 kg. Esse bloco aqui, ó, ele pesa 10 kg. F1, 10, logo essa força F1 é maior do que F2. Então, a gente vai sempre subtrair a maior da menor. Então, vai ficar F1 menos F2. E a fórmula quem é? Então, nós temos que a força resultante é, aqui, ó, força resultante é igual a F1 menos F2. Por que é F1 e não F2 menos F1? Porque o F1 é maior, logo o F1 vai atuar com mais força sobre o F2, tá? Então, F1 igual a F2, o que implica que F1 é 10 e o F2 é 4. Então, fica 10 menos 4. Então, a força resultante que vai atuar sobre esse objeto é de 6 newton. Então, a força resultante é F1 menos F2. Implica que essa força resultante é... Vou substituir agora os valores. Ó. F1 é 10 e F2 é 4. Então, fica 10 menos 4, 6 newton. Então, a força resultante que vai atuar sobre aquele objeto, né? Pode ser uma placa de concreto, qualquer coisa, vai ser de 6 newton. Então, diz aqui, ó, utilizando o princípio fundamental da dinâmica, ou seja, segundo a lei de Newton, temos que a força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, força é massa vezes a aceleração. A força resultante nós já encontramos, ó, 6 newton. Então, eu substituo no lugar de FR, tá ok? A massa é 2. O A é o que ele quer calcular. Então, isso aqui é uma equação do primeiro grau. A gente isola a variável. O que está do lado oposto da variável passa a ser numerador. E o que está junto da variável passa a ser denominador. Então, a aceleração é igual a 6 dividido por 2, que dá igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração desse objeto, desse bloco, né, vai ser de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, veja bem que nós temos aqui o mesmo bloco, ó, com a força resultante e a aceleração. Mas ele pede, na letra B, como ele pede a velocidade, lá na letra B. Então,
A gente faz aqui uma observação. Como o corpo realiza um movimento uniformemente variado, temos que é a equação lá da cinemática, da velocidade V igual a V0 mais AT. V igual a V0 mais AT. Então, agora nós vamos substituir os valores nessa equação. Ora, V0, a velocidade é zero, ele está parado, ele está tranquilo lá, sem movimento. A aceleração, nós acabamos de calcular, dá 3. E o tempo, ele diz que é em 10 segundos. Então, fica 3 vezes 10, 30. Então, essa velocidade é igual a 30 metros por segundo. De novo, ó, ele quer calcular o valor de V. Como esse movimento é movimento uniformemente variado, nós temos que a equação, isso aqui nós vimos lá no segundo bimestre, a equação da velocidade, V igual a V0 mais AT. O V0 significa que o bloco está parado, então é zero. Agora, a aceleração nós encontramos, é 3. 3 metros por segundo ao quadrado, foi calculado, está bem aqui, ó. E o tempo foi dado no problema. O tempo é 10, então fica 3 vezes 10, 30. Então, essa velocidade, com aquela aceleração 3 metros por segundo ao quadrado, é de 30 metros por segundo. Observe que a aceleração é metros por segundo ao quadrado e a velocidade é metros por segundo. Ele pede na letra B ainda o espaço percorrido. Então, no movimento uniforme variado, essa fórmula é S igual a S0 mais V0T mais meio de AT2. Ora, gente, S0 é zero, porque o bloco está parado. O V0 nós acabamos de ver na equação lá, mais acima, que é zero. Então, fica 0, 0. Sobra quem? Sobra meio de AT2. Quem é o valor de A? O valor de A, você observa bem aqui, ó, é 3 metros, ó, 3 metros. E o tempo, 10. Só que esse 10 é ao quadrado, porque a variável t está ao quadrado. Então, nós resolvendo essa continha aqui, ó, 10 ao quadrado dá 100. 100 vezes 3 dá 300. 300 dividido por 2 dá 150. De novo, ó, 10 ao quadrado, 100. 100 vezes 3 dá 300. 300 dividido por 2 dá 150, o quê? Metro. Esse espaço é dado em metro. Na letra A, a aceleração é metros por segundo ao quadrado. Na letra B, a velocidade é 30 metros por segundo. E o espaço é em metro, 150 metros. Então, a resposta fica, letra A, 3 metros por segundo ao quadrado. Letra B, 30 metros por segundo. E na própria letra B, o espaço é 150 metros, ok? Deu para entender? Fácil, né? Então, vamos para um outro exercício. Segundo exercício, diz que um corpo de massa 4 kg, então é parecido com o anterior, é lançado num plano horizontal liso, ok? Quando ele diz liso é porque não tem atrito. Quando ele fala em atrito, tem outro cálculo. Com velocidade inicial de 40 metros por segundo, então ele agora dá a velocidade em metros por segundo, ele pede para determinar a intensidade. Intensidade, gente, é a mesma coisa que força. Intensidade da força. Intensidade da força. Então, ele está pedindo força resultante, que deve ser aplicada sobre o corpo, contra o sentido do movimento, para pará-lo em 20 segundos. Tá? Então, o sentido é da esquerda para a direita. A força resultante está da direita para a esquerda. Ele está dizendo aqui, ó, aplicada sobre o corpo contra o sentido do movimento. Sentido do movimento é da esquerda para a direita. Só que ele está aplicando no sentido contrário. Tá? Então, a velocidade aqui é de 40 metros por segundo. Ele tem uma massa de 4 quilos. Tá ok? Aí nós tiramos esses dados aqui do problema. Ó. Bem aqui, ó, massa 4 kg, velocidade 40 metros por segundo, tempo 20 segundos, ele quer saber a força resultante. Então, observe, ó,
que eu não tenho aqui aceleração. Não tenho aceleração. Então, se eu não tenho aceleração, eu não posso começar com a fórmula da segunda lei de Newton, que é força igual a massa vezes aceleração. Eu tenho força, olha aqui, ó, tenho força, não, ele está pedindo é a força. Então, eu não tenho nem a força, nem a aceleração. Portanto, eu não posso aplicar a segunda lei de Newton, embora eu tenha aqui a massa. Eu vou primeiro resolver através da fórmula da velocidade do movimento uniforme, que é a fórmula da velocidade, V igual a V0 mais AT. Ora, essa velocidade final vai ser zero. Ele vai parar, quando ele parar é zero. Então, o V0 é 40. Ele deu aqui, ó, V0, 40. Vou botar até um zerinho aqui, ó, para que a gente não fique na dúvida. V0, diminuir esse zero para ficar mais legal. Então fica V0 é 40. Então vai ficar assim, ó. O V final é zero. O V0 é 40. A aceleração eu não tenho, mas eu tenho o tempo. Se eu tenho o tempo, eu substituo aqui, ó, na equação. Então, fica 0 igual a 40 mais 2A. De novo, a equação do primeiro grau com uma variável. O que eu faço? O 40 está no segundo membro. Eu levo para o primeiro. Ou então, eu faço o seguinte, eu deixo 2A aqui, levo 40 para o segundo, ele vai com o sinal trocado. Então, fica 2A, 20A, igual a menos 40. Por que menos? Porque ele está aqui no segundo membro e vai para o primeiro com sinal trocado. Agora, tirando o valor de A, ó. A é igual, o termo que está do lado oposto passa a ser numerador, menos 40 dividido por 20. O que está junto da variável passa a ser denominador. Logo, a aceleração desse veículo é 40 dividido por 20 dá menos 2. Ó. Menos porque tem menos aqui. Ó. Menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então, essa aceleração é de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Por que ela está negativa? Porque está no sentido contrário ao movimento uniforme. Então, eu tenho aceleração de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Agora, nós vamos calcular a força resultante que ele pede no problema. A força resultante, a fórmula não muda. Ó. M vezes A. Tá ok? Força resultante é igual. Quanto é a massa? A massa foi dada no problema. 4 kg. E a aceleração? Menos 2 metros por segundo ao quadrado. Eu substituí aqui. Ó. Então, 4 vezes menos 2 dá menos 8. Ora, essa força apareceu negativa. O que quer dizer quando a força é negativa? Tem uma observação aqui, ó. Esse sinal de menos indica que a força resultante tem sentido oposto ao movimento do corpo. Oposto, contrário, né? Se o corpo ia para a direita, esse corpo agora vai ser empurrado para a esquerda. Então, eu aplico o módulo, são esses dois sinais aqui de duas retas paralelas entre si, ao lado do número, da variável, significa módulo. E eu aplico dos dois lados. Quando eu aplico dos dois lados, o menos 8 fica positivo. A função do módulo é transformar o negativo em positivo. É como se eu multiplicasse menos 8 vezes menos 8. Na multiplicação, menos com menos é mais. Então, a força resultante é igual a 8 newton. Cuidado com uma provinha, né, com uma questão dessa, porque se botar lá nas opções menos 8, está errado, né? A força resultante vai ser o módulo, ele pode botar assim, ó, F resultante, sem esses dois tracinhos, menos 8. Não é. O certo é o módulo da força resultante igual a 8 newton. Isso aqui
nós vimos lá em função, né? No segundo bimestre, função modular. 2 tracinhos paralelos com uma variável dentro, ou um número, significa que você vai transformar o negativo em positivo, tá ok? Então, a força resultante pedida é de 8 newton e não menos 8. Terceiro exercício. Terceiro exercício diz que determine a aceleração adquirida por um corpo de massa 2 kg, sabendo que sobre ele atua uma força resultante de intensidade de 8 newtons. Então, aqui, gente, se você observar, ó, por isso que é bom você sempre tirar os dados do problema e separar. Ó. Dados do problema. Quanto é a massa? 2 kg. Quanto é a força? 8 newtons. Então, eu tenho massa, tenho força. O que ele pede? Ele pede a aceleração. Qual é a fórmula? Segunda lei de Newton. Força igual a massa vezes aceleração. Ele quer o que? A aceleração. Então, eu tiro o valor de A. Ó. O valor de A, ó, quem está do lado oposto passa a ser numerador e o que está junto passa a ser denominador. Então, A igual a F sobre M. E aí, gente, basta eu substituir os valores. Ó. Quem é F? 8 newton. Quem é massa? 2 kg. Então, fica 8 por 2 dá 4. Então, essa aceleração desse objeto com a massa 2 kg, com a força de 8 newton, vai produzir uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. Então, meus queridos, tire os valores do problema, separem, e aí você vai observar qual a fórmula que você vai usar. Tá ok? Se ele está dando a massa e está dando força, ele só pode pedir a aceleração. Ele poderia ter dado força e aceleração, pedir a massa. Ele pode dar a massa e aceleração e pedir a força. Quando ele pede a força, ele está dando o valor da massa e da aceleração. É só substituir valores direto na fórmula. Igual quando ele pede a aceleração, aí você tem que deduzir. Ó. A aceleração você separa, vai ficar F no numerador e a massa no denominador. E aí você pega os dados que tem no problema e substitui direto. Ó. Força, né, não é 8? Está aqui 8. Ó. A massa, 2. Ó. Então, 8 por 2 dá 4. Ele não está pedindo aceleração? 4 metros por segundo ao quadrado, porque é a unidade de medida da aceleração. Metros por segundo ao quadrado. Muito fácil, não tem por que errar isso aqui. Basta você tirar os valores do problema. Vamos ver esse quarto exercício. O quarto exercício diz que um bloco de massa 4 kg desliza sobre um plano horizontal sujeito à ação das forças F1 e F2, conforme indica a figura, sendo a intensidade F1 igual a 15 N e F2 5 N. Determine a aceleração do corpo. Muito parecido com o primeiro exercício. Então, aqui nós temos, ó, F1, ó, veja os dados do problema. F1 quem é? 15 N. F2, 5 N. Quem é a maior força? A maior força é 15 N. Então, vai ficar, ó, F1, 15, F2, 5. Ele pede o quê? A aceleração. E ele deu a massa. Ó. Se ele deu a massa e deu as forças, ele está pedindo a aceleração. Parecido com o primeiro exercício. Então, fica, ó, F1 menos F2 igual a massa vezes a aceleração. Quem é F1? F1 é 15. E F2, 5. Igual a, quem é a massa? 4. Então, fica 4A. Ora, 15 menos 5 dá 10. Igual a 4A. É a equação do primeiro grau. Isola a variável, que é o A, da aceleração. O que está do lado oposto passa a ser numerador da fração e o que está junto passa a ser denominador. Se eu dividir 10 por 4, dá o quanto?
Dá 2, aqui está 2, mas é 2, quanto? 2,5 metros por segundo ao quadrado. 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então, gente, é só fazer essa continha aqui. Se fosse 8, daria 2, mas é 10. Como é que eu sei que está certo? Se eu multiplicar o 4 por 2,5, 4 vezes 5, 20. Bota o zero bem aqui, ó. Vai 2. 4 vezes 2, 8 e 2, 10. Como eu tenho uma decimal aqui, eu separo uma decimal, fica só 10. Então, a continha está correta. Não esqueçam. É só tirar os dados do problema e você vai ver qual a equação que deve ser usada. Tá ok, gente? Vamos repetir isso aqui, ó. Observem que esse quarto exercício é muito parecido com o primeiro. Eu tenho, ó, foi dado F1, dados do problema. Quem são esses dados? Eu tenho F1 igual a quanto? F1 igual a 15 Newton. Quem é o F2? O F2 é igual a 5 Newton. E quem é a massa? Massa é igual a 4 kg. Tá ok? E aí, gente, com esses dados, ó, eu substituo direto no problema. Olha aqui, ó. Eu substituo os valores direto no problema. Quando é que eu subtraio? Quando eu tenho duas forças atuando, ó, uma para a mesma direção e sentidos contrários. Nesse caso, eu vou subtrair. Por que não é F2 menos F1? Porque o 5 Newton é muito menor que 15. Será que essa força F2 vai arrastar a força F1? Não. A tendência, tá, é F1 arrastar o F2, porque o F1 é muito maior. Então, eu vou subtrair para encontrar essa resultante, ó, que foi o que aconteceu lá no primeiro exercício. F1 menos F2. Quem é o F1? 15. Quem é a força 2? 5, tá? Quem é a massa? 4, tá bem aqui, ó. 4 vezes A. Quem é A? É a aceleração. Então, 15 menos 5 dá 10, igual a 4A. Aqui eu tenho a equação do primeiro grau. Toda vez, gente, não muda isso aqui. É sempre a mesma coisa. Eu pego a variável, isolo o A igual. Agora, eu vou tornar esses dois termos uma fração. Quem está do lado oposto? Quem está do lado oposto da variável? É o 10. Ó. Então, o 10 passa a ser numerador. E o 4, que está junto da variável, passa a ser denominador. Sempre a mesma coisa, não muda. Agora, se você dividir 10 por 4, primeiro dá 2. Ó. 2 vezes 4, 8. Sobra 2. Você baixa um zero, fica 20 por 4, dá 5. Então, fica 2,5 metros por segundo ao quadrado. Não esqueçam, gente, que a aceleração é dado a unidade de medida em metros por segundo ao quadrado. A força é dado em Newton e a velocidade é dado em metros por segundo ao quadrado. E o tempo é dado em segundo. Repetindo, tempo em segundos, força em Newton, velocidade em metros por segundo e a aceleração em metros por segundo ao quadrado, ok? Então, gente, por favor, se vocês tiverem dúvida na resolução desses problemas, mande-me dizer, professor, não estou entendendo a resolução do problema da aula, no caso aqui nós temos a aula 8. Diga se entendeu a aula 7, se entendeu a aula 6, porque senão não tem uma referência. Não adianta só vocês reclamarem para a coordenação
porque eu fico sem saber, só vou saber através da coordenação. Vocês têm que reclamar para o professor que estão ou não estão entendendo. Outra coisa, comece a mandar atividade, porque vai ter a fiscalização e quem não mandar atividade não terá nota. É o que foi definido na reunião. Inclusive tem uma portaria da URI, né, orientando esse tipo de situação. O pessoal da 101 praticamente abandonou, e aí eu não sei o que eles vão fazer com toda a turma, né? Tá ok? Então, mandem me dizer se estão entendendo a resolução dos problemas de física. E aí eu posso marcar com vocês uma outra aula para a gente tentar resolver, tá ok? Muito obrigado, bom dia e até a próxima.